Roberto e eu sempre fomos aquele casal que todo mundo admirava. Sabe aquele casal exemplo? Sempre nos demos muito bem, risadas pela casa, sempre tivemos uma sintonia muito grande. Ai, Roberto era aquele tipo homem calmo, tranquilo, que me trazia paz, um homem sensato. Nós estávamos juntos há mais de 12 anos, então tínhamos uma cumplicidade ímpar. Qualquer mulher pediria a Deus por um homem daquela forma, e eu o amava muito, e ainda o amo. Mas havia um fantasma entre nós que ninguém via, muito menos eu. Eu também não percebia aquele fantasma. Antes de conhecer Roberto, eu vivi um relacionamento muito difícil. Ainda na adolescência, eu vivi um relacionamento com muitos traumas que me deixou marcas profundas na alma, de dores avassaladoras que uma mulher pode sentir. E eu cresci também no lar abusivo, com um pai muito difícil de lidar, uma mãe também muito difícil de lidar. Sempre tive que resolver tudo sozinha, sempre fui muito proativa, produtiva. Nunca tive a calma, sabe aquela calma de relaxar em um relacionamento seguro? Mas o Roberto não. O Roberto me trazia toda essa calma, toda essa paz que qualquer pessoa sonha em ter. E eu vivia no meio do furacão, do caos. Quando finalmente eu consegui sair daquele ambiente tão traumático, tão difícil para minha vida, eu conheci o Roberto. E foi conexão à primeira vista. Roberto e eu nos entendemos no primeiro momento. Parece que o que ele tinha era o que eu precisava. Quando eu conheci Roberto, parece que eu tinha encontrado, enfim, a minha salvação. A paz do Roberto, ela me curou. Ela me curou por muitos anos. Só que ainda existia uma sombra que parece que nunca nada estava bom o suficiente. Parece que eu estava ali naquele limbo entre eu sou feliz, mas eu não sou feliz. O que está acontecendo comigo? E Lucas era o completo oposto de Roberto. Descompromissado, sem juízo, cheio de palavras bobas e torpes. Mas ele era o que faltava. Na verdade, ele era aquela sombra que me atormentava lá do meu passado que eu não tinha deixado passar. Ei, a história de Juliana não é minha. Ela talvez não é sua, mas ela poderia ser. Ou poderia ser de uma amiga nossa. Essa história não é minha, mas é uma história que traz consigo um grande ensinamento para nós. Quando nós não deixamos os nossos traumas, as nossas questões lá no passado, quando a gente não cura, isso nos assombra para o resto da vida. E mais à frente nós vamos ver o desenrolar da história de Juliana, como foi o desfecho da história dela. Mas nós precisamos entender que as ações da nossa vida, elas não estão apenas fixadas naquele momento. Existe uma raiz que vem dos nossos comportamentos lá de atrás, o que nós passamos, os traumas, as nossas dificuldades, às vezes as coisas que nós não temos culpa, os traumas, quanto nós somos vítimas, mas às vezes a gente não tem culpa, mas aquilo nos assombra. E é isso que está acontecendo na vida da Juliana. Você conhece alguma Juliana que tem uma história parecida com essa? Vamos continuar ouvindo mais sobre a história de Juliana. E em uma tarde de trabalho, enfim, eu me entreguei àquela ciclone, aquele furacão que era Lucas. E você me entende bem, não é? Fomos embora, eu fui para minha casa, ele para casa dele. Quando chegou em casa, a surpresa veio. Roberto, que estava com o meu WhatsApp web aberto no computador, descobriu tudo. E o mais triste de tudo foi o olhar de decepção dele. Foi olhar a tristeza no olhar de Roberto, que me disse assim, ó: eu sempre tive a calmaria, a paz que você tanto procurou, mas você não deixou essa paz, essa calmaria entrar na sua vida. De verdade, você ficou apegada ao seu passado, você ficou apegada
ao novo. E aquilo me doeu tanto porque era verdade. E eu amava tanto o Roberto, a mais do que eu poderia imaginar. Mais, muito mais do que eu imaginava. Mas tinha acabado ali. A confiança tinha quebrado. E Roberto não quebrou nada, não me insultou, não quis acabar com Lucas. Roberto apenas fez suas malas e foi embora. E quando ele foi embora, eu não pensei em nada. Eu só senti o vazio. O vazio que os meus traumas deixaram tomar conta da minha vida. Nós não estamos juntos mais, Roberto e eu. Nem eu e Lucas, porque só de ouvir esse nome já me dá um asco. Quero nem ver Lucas na minha frente nunca mais. Mas ficou a tristeza no meu olhar. E eu acordei que eu destruí a única oportunidade que eu tive de recomeçar a minha vida, apesar de 12 anos juntos. Eu destruí aquela oportunidade de contemplar a vida ao lado de alguém sólido, ao lado de alguém maduro. Esta foi a minha história. Eu, Juliana, não vou dizer que me arrependo, mas eu me arrependo de não ter tratado os meus traumas, de não ter cuidado da pequena Juliana que sofreu tantos traumas. Isso eu me arrependo amargamente, porque se eu tivesse cuidado, eu não teria deixado o Roberto ir. Então, meu querido ouvinte, a história de Juliana é profunda, não é? Ela mostra o quanto nós podemos ser nossos maiores sabotadores. E essa verdade, ela rasga a gente por dentro, porque pode vir de nós a nossa maior mazela na vida. Existem pessoas tão machucadas que não conseguem se entregar à cura. Porque Juliana, mesmo tendo tantos traumas, tantas dificuldades, ela encontrou o Roberto, que a amava, que cuidava dela, mas ela não permitiu ser amada completamente, de forma genuína. E eu não sei, querida pessoa que me ouve, se você está passando por algo assim. Não falo algo de traição, mas algo de não... dentro de não contemplar que você precisa melhorar, que você precisa sarar os teus traumas para você não acabar com os seus relacionamentos. É disso que eu tô falando com você. E a traição de Juliana não foi contra Roberto, foi contra ela mesma. A traição foi contra a própria cura de Juliana. Ela não deixou ser curada, ela não procurou ajuda. E ali, fazendo aquele ato, ela levou consigo a possibilidade de cura e de ser amada por uma pessoa que realmente a amava. E Roberto agiu com dignidade. Ele entendeu que ele não poderia ajudar Juliana. Ele entendeu que Juliana só precisava ser curada e ele não conseguiria curá-la. E a colheita de Juliana agora é o silêncio. O silêncio de uma vida caótica. Uma vida que provavelmente ela nunca mais vai querer olhar na cara de Lucas. Mais uma vida solitária. E para quem tem uma mente altamente barulhenta, o silêncio é o pior castigo de todos. Então, essa é a história de Juliana. É claro que dando os devidos cuidados, trocando nomes, preservando o anonimato de Juliana, pode ser esse ou não o nome dela. Essa história pode ou não ter acontecido com uma Juliana, mas pode ter acontecido com você. E você pode estar num momento assim da sua vida, nesse momento de caos, lutando contra a cura. Então tome cuidado, porque Deus, Ele bate a porta. Deus, Ele não arromba a porta. Deus, Ele bate a porta para te curar, para te salvar. E eu quero aqui deixar essa mensagem para você. Se cure, se ame, entregue a sua vida a Cristo e saiba que a pior prejudicada nisso tudo pode ser você ou você, meu amigo que me ouve. Eu espero que você tenha um fim lindo, que você possa se recordar dos seus traumas, mas que você não esteja vivendo neles, não esteja colhendo os frutos dos seus traumas, mas sim deixando eles irem, se curando, se preservando e vivendo uma vida em abundância, porque é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus traz a nós. Então,
Bem-vindo ao meu canal de escuta. Eu me chamo Luana Conrado e estou aqui narrando almas, narrando relatos de histórias de vidas. Pode ser esta a sua história ou não. Se você tem um relato profundo que tem uma grande lição para nós, mande aqui por e-mail que eu vou deixar na legenda desse vídeo, que eu posso contar ela aqui no canal. É claro, preservando o seu anonimato. E se você não pode contar essa história a ninguém, conte aqui para nós, que nós vamos ouvi-la com todo carinho, sem julgamentos, mas trazendo uma lição profunda para as nossas vidas. Porque é isso, pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros e pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. Mande o seu relato, a sua história, aqui para esse e-mail que eu vou deixar na legenda desse vídeo. Vai ser uma honra ler sua história com muito carinho. E se você tem algo para falar para Juliana, deixe aqui nos comentários. Eu tenho certeza que Juliana vai querer ouvir o que você fala para ela também. Comente. É claro que vamos ter muito amor, muito carinho com Juliana, porque Juliana também está sofrendo, Juliana sofreu. Vamos levar palavras de amor a ela, palavras de atenção à vida dela. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui também, que eu quero saber se você gostou desse formato de vídeo. Quero trazer vídeos aqui como esse, relatos, mas eu preciso do seu relato, tá bom? Então, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!